Seja bem-vindo! Hoje irei demonstrar este limite fundamental. Mas, antes de fazer isso, vai aqui o recado do nosso patrocinador. Você possui dificuldades com matemática ou física? Está aí dando murro em ponta de faca, tentando resolver listas de exercícios ou provas, se frustrando, não conseguindo entender, empacado no mesmo lugar? Bom, se você está enfrentando problemas com essas matérias, entre em contato comigo a partir deste número e, dentro das minhas competências, a partir de um valor razoável, eu poderei auxiliá-lo. Retornando após o nosso breve comercial. Bom, o primeiro passo é aplicar a propriedade da mudança de variável. Logo, eu direi o quê? Que e elevado a h menos 1 é igual a u. Por que eu estou selecionando o componente que eu tenho no numerador deste limite? Simples, porque este componente é o que vai me permitir alterar o valor de h. E de e, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Retornando após o nosso breve comercial. Bom, primeiro passo para demonstrar que este limite é verdadeiro, ou seja, que o limite de e elevado a h menos 1 sobre h quando h tende a 0 é igual a 1, é o seguinte, é aplicar a propriedade da mudança de variável. Logo, eu direi que u é igual a e elevado a h menos 1. Por que eu estou aqui usando u? Simples, porque eu quero. Observe, você pode usar qualquer letra, não importa. Você pode usar qualquer letra. No caso aqui, eu estou usando u. Bom, a próxima etapa vai ser isolar H. Só que para isolar H, o que eu vou ter que fazer? Aí você diz, é muito fácil, ó, você passa esse menos 1 para o outro lado, aí ele vai ficar positivo, aí você vai ter o quê? E elevado a H igual a U mais 1, e depois é só você isolar o H aí aplicando qualquer outra operação matemática. Bom, realmente desta forma você vai estar agindo de forma correta. Porém, há aqui uma ressalva. Observe que, na realidade, você não passa valores de um lado para o outro de uma equação. O que você realiza são operações matemáticas. Na escola se ensina a passar valores de um lado para o outro, porque isso simplifica a resolução e acelera a resolução. Aqui eu demonstrarei as etapas que se pulam. Porque observe, se eu quero eliminar esse menos 1 do lado direito da equação, eu tenho que somar 1. Só que se eu somo 1 do lado direito da equação, também tenho que fazer do lado esquerdo. Então eu tenho que u igual a e elevado a h menos 1 vai ser igual a quê? A u mais 1 igual a e elevado a h menos 1 mais 1. Por quê? Menos 1 mais 1, 0. E elevado a h mais 0, e elevado a h. Então eu tenho que e elevado a h é u mais 1. Ou seja, número de Euler elevado a h é igual a u mais 1. Então, esta é a operação que se realiza quando se pula, né, a etapa, quando você fica passando valores de um lado para o outro, né, passando entre aspas. Agora, o porquê que eu estou fazendo questão de demonstrar isso aqui? Simples, ó. Eu estou fazendo questão de demonstrar isso porque existe aqui um princípio que é extremamente relevante e que você poderá utilizar para resolver exercícios mais complexos. É o seguinte, ó. Ao realizar aqui a operação soma 1, o que eu estou fazendo? Eu estou realizando operações que preservam a igualdade, que mantêm a igualdade como sendo verdadeira. Observe, imagine que eu tivesse o seguinte, eu tivesse aqui, ó, 1 mais 2 igual a 3. Realmente, 1 mais 2 é igual a 3, por quê? 1 mais 2, 3, 3 é igual a 3. Agora, se eu tivesse o seguinte, vou apagar aqui primeiro. Agora imagine que eu tivesse o seguinte. 2 mais 4 igual a 6. Aí você diz, realmente, 2 mais 4, 6. 6 é igual a 6. Realmente. Mas se eu tivesse aqui, ó, 2 mais 4 menos 1 igual a 6. 2 mais 4, 6, menos 1, 5. 5 é igual a 6? Não, 5 é diferente de 6. Mas se eu quiser preservar essa igualdade como sendo verdadeira, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer o seguinte, né? Eu teria que subtrair 1 também do lado direito aqui, né? Dessa equação. Eu teria que fazer isso aqui, ó.
2 mais 4 menos 1 igual a 6 menos 1. Logo, 2 mais 4, 6 menos 1, 5. 6 menos 1, 5. Então, o que eu tenho do lado direito da equação é igual ao que eu tenho do lado esquerdo da equação. A igualdade é verdadeira. Então, quando eu chego aqui e eu faço isso, ó, eu tenho aqui u igual a e elevado a h menos 1. E eu somo 1, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da equação. O que eu estou fazendo? Eu estou mantendo a igualdade como sendo verdadeira. Por quê? Porque o mesmo valor que eu somei aqui, eu estou somando aqui também. Então, eu estou preservando, porque eu estou somando o mesmo valor de ambos os lados da equação. É essa etapa que se pula, né, quando você passa, entre aspas, os valores de um lado para o outro. Isso aqui é interessante, né, é importante ressaltar, porque vai ajudar a resolver exercícios mais complexos. É um conceito, né, que é essencial quando você estiver resolvendo exercícios mais complexos, você tiver que realizar algumas operações matemáticas. Agora, o próximo passo. Simples, ó. Eu cheguei neste ponto. U é igual a e elevado a h menos 1. E e elevado a h é igual a u mais 1. Ou seja, número de Euler elevado a h é igual a u mais 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o ln, o logaritmo natural. Só que, se eu faço isso de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro lado também. Assim, o que eu faço? Eu estou preservando a igualdade. Se eu faço isso de um lado da equação apenas, a igualdade vai deixar de ser verdadeira. Vai passar o quê? A ser falsa. Por quê? Se eu tiro ln apenas de um lado, não importa se do lado direito ou esquerdo, eu vou ter um valor que vai ser diferente. Não vai ser mais valores iguais em ambos os lados. Mas aqui, ó, eu preservo a equação. Eu preservo a igualdade. Então, ln de ambos os lados. Qual é o próximo passo agora? Simples. Lembrar da propriedade logarítmica, que diz o quê? Logaritmo de a na base b elevado a n é igual a n vezes o logaritmo de a na base b. Portanto, o logaritmo de e elevado a h, o logaritmo natural de e elevado a h, vai ser igual ao quê? H vezes o logaritmo de e, que é o número de Euler, isso vai ser igual ao quê? Ao logaritmo natural de u mais 1. Só que o logaritmo de Euler é igual ao quê? O logaritmo natural do número de Euler é igual a 1. 1 vezes h, h. Logo eu tenho que h é igual a ln, ou seja, o logaritmo natural de 1 mais 1. Cheguei nesta etapa, o próximo passo é saber para onde o limite da variável, né, que agora é u, tende quando o limite de h tende a zero. Bom, u é igual ao quê? E elevado a h menos 1. Então eu tenho que limite de u quando h tende a zero é igual ao limite de e elevado a h menos 1 quando h tende a zero. Substituo na variável o valor que o limite dela está tendendo, que é zero. Então eu vou ter número de Euler elevado a zero menos 1. Qualquer número diferente de zero elevado a zero é igual ao quê? A 1. Então tenho que o número de Euler elevado a zero é igual a 1. Logo eu vou ter 1 menos 1. 1 menos 1, 0. Então o limite de u quando h tende a zero é zero. Cheguei nesta etapa, posso realizar a mudança de variável. Eu tenho então que o limite de e elevado a h menos 1 sobre h quando h tende a zero vai ser igual ao limite de u sobre o logaritmo natural de u mais 1 quando u tende a zero. Próximo passo. Vou aqui lembrar novamente, ó, de realizar uma operação matemática que preserva o valor. Como assim? Simples, ó. 1 vezes u sobre ln de u mais 1 é o mesmo que u sobre ln de u mais 1. Ou seja, limite de u sobre ln de u mais 1 quando u tende a zero é igual ao limite de 1 vezes u sobre ln de u mais 1 quando o limite de u tende a zero. Observe aqui que eu estou aplicando o mesmo princípio que eu apliquei quando eu fui realizar a mudança de variável aqui neste limite, para que eu conseguisse resolver este limite. Agora, eu estou utilizando o mesmo princípio, só que dessa vez eu vou substituir este 1 por algo que é equivalente a 1, que é o quê? 1 sobre u dividido por 1 sobre u. Por quê? Se eu divido essa fração por essa fração, eu tenho o quê? 1. Uma vez u sobre ln de 1 mais 1 é o quê? U sobre ln de 1 mais 1. Então, eu estou substituindo por algo que é igual. Logo, eu terei que limite de 1 vezes u sobre ln de 1 mais 1 quando u tende a zero vai ser igual ao limite de 1 sobre u sobre 1 sobre u, ou seja,
limite da fração 1 sobre u dividido por 1 sobre u vezes u sobre ln de 1 mais 1 quando tende a zero. Isso vai ser igual ao quê? Limite de 1 sobre u vezes u sobre 1 sobre u vezes ln de 1 mais 1 quando tende a zero. Próximo passo. Realiza aqui a multiplicação. Eu vou ter o quê? Limite de u sobre 1 sobre u vezes ln de 1 mais 1 quando tende a zero. U sobre u é 1. Por quê? Um valor dividido por ele mesmo é 1. Logo eu tenho limite de 1 sobre u vezes ln de 1 mais 1 quando tende a zero. Cheguei nesta etapa, vou lembrar novamente desta propriedade logarítmica que diz o quê? Logaritmo de a na base b elevado a n é igual a n vezes logaritmo de a na base b. Portanto, limite de 1 sobre u vezes ln de 1 mais 1 quando tende a zero vai ser igual ao limite de 1 sobre ln de u mais 1 elevado a 1 sobre u quando tende a zero. Próximo passo vai ser lembrar desta propriedade aqui, operatória de limites, que diz o quê? O limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites dessas funções, desde que o limite do divisor seja diferente de zero. Logo, eu tenho que o limite de 1 sobre ln de u mais 1 elevado a 1 sobre u quando u tende a zero vai ser igual ao limite de 1 quando u tende a zero sobre o limite de ln de u mais 1 elevado a 1 sobre u quando u tende a zero. O próximo passo é lembrar desta outra propriedade aqui que diz o seguinte, que o limite de uma função constante é a própria constante. Logo, eu tenho que o limite de 1 quando u tende a zero é igual a 1. Portanto, eu tenho que o limite de 1 quando u tende a zero sobre o limite de ln de u mais 1 elevado a 1 sobre u quando u tende a zero vai ser igual a 1 sobre o limite do ln de u mais 1 elevado a 1 sobre u quando u tende a zero. Próxima etapa é lembrar desta outra propriedade operatória de limites que diz o seguinte, o limite do logaritmo na base b de uma função é igual ao logaritmo na base b do limite dessa função. Portanto, eu tenho que limite de ln de u mais 1 elevado a 1 sobre u quando tende a zero vai ser igual ao ln do limite de u mais 1 elevado a 1 sobre u quando u tende a zero. Estou aplicando aqui a propriedade operatória. Agora, antes de dar o próximo passo, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial. Bom, próxima etapa. Vou lembrar deste limite trigonométrico fundamental, que diz o quê? Limite de x mais 1 elevado a 1 sobre x quando x tende a zero é igual ao quê? Ao número de Euler. Portanto, eu tenho que 1 sobre o ln do limite de u mais 1 elevado a 1 sobre u quando u tende a zero vai ser igual ao quê? Ao ln de Euler. Do número de Euler. E o ln do número de Euler é o quê? Ou seja, o logaritmo natural do número de Euler é igual ao quê? A 1. Logo eu terei 1 dividido por 1, isso é igual a 1. Com isso eu demonstro, eu provo que o limite de e elevado a h menos 1 sobre h quando h tende a zero é igual a 1. Bom, eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha estado alguma dúvida da sua parte, escreva aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.